Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos reunidos nesta casa de oração para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos o Senhor nosso Deus. Estamos em um número pequeno, tendo em vista as circunstâncias que estamos vivendo. Ainda estamos numa situação de restrições, mas uma coisa temos certeza, que o Senhor Jesus aqui está nesta noite. Nós podemos sentir a sua presença aqui entre nós é real. Nós gostaríamos de estarmos reunidos com toda a igreja, mas mesmo à distância podemos sentir esta comunhão que temos em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero ler convosco um texto que se encontra na palavra de Deus, na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 ao 18. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repetindo este último versículo, versículo 18 diz: dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é fácil sermos agradecidos a Deus em toda e qualquer circunstância, mas o apóstolo Paulo diz que esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Portanto, sejamos gratos ao Senhor, reconheçamos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidá-los para fazermos uma oração de gratidão a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Meu Senhor, somos gratos a Ti mesmo diante desta circunstância em que estamos vivendo, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem guardado o Teu povo, tem abençoado o Teu povo, tem provido, Senhor, as necessidades do Teu povo. Nós não temos palavras para expressarmos a nossa gratidão a Ti, e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um daqueles que estão participando conosco neste culto, mesmo à distância. Alcança, Senhor, cada um com a Tua bênção, Senhor. Visita, Senhor, cada casa, cada lar, cada família. O Senhor conhece a necessidade de cada um, aquele que está aflito, Senhor, consola, conforta. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Hoje, segundo domingo de maio, é o dia em que comemora-se o Dia das Mães. Nós aqui queremos aproveitar este momento para, em nome da igreja, parabenizar as mães que estão nos ouvindo, que estão participando deste culto. Que Deus abençoe, continue abençoando a cada uma das mães que tenha participado deste culto, ouvido esta palavra, esta mensagem que logo mais nós estaremos ouvindo com a participação do presbítero irmão Felipe. Estaremos ouvindo a mensagem, mas antes nós queremos ouvir alguns louvores, pois o nosso culto constitui de louvor, de adoração e de palavra. E você que aí está participando deste culto, louve a Deus juntamente conosco. Jesus, em Tua presença reunimos
Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre
A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Você que está aí nos acompanhando agora, esse culto de adoração ao nosso Deus aqui na Assembleia de Deus, Congregação Jardim São Carlos. Nós estamos agora felizes por estarmos junto com você para podermos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite, para termos um momento de meditação na palavra de Deus, de alimento para a nossa alma. Quero te convidarmos a lermos aqui um texto da Bíblia, lá no Salmo número 50, o verso 15. Salmo 50, 15, você pode aí, onde você estiver, abrir a sua Bíblia e nós vamos ler juntos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos um pouco, nesse momento, sobre a situação que nós estamos vivendo, a situação que a nossa geração está vivendo, né? Uma situação que toda a humanidade está vivendo. Se nós olharmos para trás, para a nossa história recente, nós veremos que a humanidade não tinha enfrentado uma situação como essa desde 100 e poucos anos atrás, quando houve lá em 1918 a chamada gripe espanhola, que afetou também o mundo de então de uma maneira muito grave, né? Também ceifando muitas vidas. E a nossa geração não tinha enfrentado uma situação assim. Nós não tínhamos passado por um dia de angústia, por um tempo de angústia tão intenso como nós temos enfrentado agora. Essa situação tem afetado todos os homens de um jeito ou de outro, independente da sua classe social, independente da sua raça, ou de onde mora, de qual país mora, todos foram de uma forma ou de outra afetados. A sociedade está sendo afetada, não só na questão da saúde, mas também na questão da economia, né, como nós temos acompanhando aí nos noticiários, e sabemos que isso gera naturalmente uma angústia nos nossos corações, uma preocupação sobre o que acontecerá, quando isso tudo vai passar, o que seremos de nós depois dessa pandemia, como ficará a questão da economia, como ficará a nossa questão familiar, a renda da família, a questão da saúde. Será que todos, tem gente que diz que todos serão infectados, mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Às vezes há um pouco de exagero em algumas notícias que são divulgadas na mídia, mas nós estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo de preocupação, um tempo de sofrimento. E a diferença que há entre aquele povo que serve a Deus, que conhece a Deus, que bebe da água da vida, e entre aquelas pessoas que ainda não experimentaram um relacionamento com Deus, é que as pessoas que não andam com Deus, elas lidam com essa situação de uma maneira diferente. Elas não sabem como reagir a isso, não sabem como lidar com os tipos de angústia, de sofrimento. Mas aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus, que sabe que Deus é real, que Deus se importa conosco, ela pode ir na Bíblia e encontrar palavras de refrigério como essas que nós acabamos de ler aqui. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A igreja, mais especificamente, nunca tinha passado também por uma situação como essa. Desde o seu nascimento houve momentos de perseguição, mas depois então da igreja primitiva e de alguns fatos isolados de perseguições em alguns países, em alguns tempos, a igreja como um todo tem sua liberdade de culto. Aqui no Brasil, a igreja pode livremente proclamar o evangelho, pode realizar, professar sua fé de maneira segura, de maneira tranquila, aparada pela Constituição, pela sua liberdade de expressão. Mas nós estamos vivendo um momento hoje que é único para a igreja, um momento onde as pessoas estão impedidas de poder se reunir nos cultos, de seguir com a sua liturgia, de poder praticar a sua fé como vinha praticando desde então, de se reunir nos cultos, nos templos, nas casas e poder adorar a Deus todos juntos, participando dos seus encontros de oração, de estudos da palavra do Senhor, os ensaios dos conjuntos, das bandas musicais, enfim, toda aquelas atividades relacionadas
a forma como nós vimos adorando a Deus até então. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, os cristãos estão tendo um novo desafio, que é rever a forma como adoram a Deus, como servem a Deus, como se alimentam da palavra de Deus. Agora os cristãos estão revendo como eles devem cuidar e zelar do seu relacionamento com Deus. Aquelas pessoas que deixavam para poder alimentar a sua alma somente quando vinham à igreja, quando vinham para o culto, essas pessoas estão tendo mais dificuldade, porque não estão no momento com essa oportunidade de poder estar na igreja. Mas o nosso relacionamento com Deus, assim como o relacionamento com qualquer outra pessoa, precisa ser cultivado, precisa ser regado, precisa ser cuidado, porque se não for cultivado, assim como qualquer outro relacionamento, corre o sério risco de apagar, de enfraquecer e até mesmo de morrer esse relacionamento. Os cristãos estão passando por momentos difíceis. Agora, o que Deus tem para nós nessa noite é nos lembrar a importância que a oração tem para as nossas vidas, mas especialmente em momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo em nossas vidas. Nós temos hoje, diferente daquela crise lá de 100 e poucos anos atrás, inúmeras formas de podermos manter o nosso relacionamento com Deus, a nossa saúde espiritual sadia. Nós temos a internet, uma fonte infinita de mensagens, de pregações, de hinos, de louvores, não é? Hoje as igrejas têm os recursos tecnológicos para poder transmitir os seus cultos online, como nós estamos fazendo aqui agora também. Além da internet, também temos opções das rádios, temos livros para poder ler, temos inúmeras opções. A própria leitura da Bíblia, a própria ministração que você está recebendo agora através de pregações. Porém, tem algo fundamental que não depende de tecnologia nenhuma. Tem algo que é essencial e que eu e você precisamos entender, que é a oração. Em qualquer situação, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de dificuldade, se tem algo que é essencial e não opcional, se tem algo que é fundamental para a saúde espiritual de um cristão, é a oração. E a oração nada mais é que falar com Deus. Se Deus tivesse o WhatsApp para falar com Deus seria a oração. Agora, como Deus não precisa de WhatsApp, basta você falar com Ele. Para você falar com Ele, basta você fazer essa oração. E a oração é simplesmente uma conversa. E é isso que nós queremos aprofundar um pouco nessa noite. A importância de nós orarmos nos momentos que nós estamos passando, como nos dias de hoje. A Bíblia vai nos lembrar, meus irmãos, que existem inúmeras situações registradas de pessoas que passaram por crises nos tempos bíblicos e encontraram na oração a oportunidade, o caminho para que eles pudessem vencer as suas dificuldades, vencer os seus desafios. Os benefícios que a oração nos traz em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo agora, por exemplo, é te lembrar que você serve a um Deus superior. É lembrar você que você não depende das circunstâncias deste mundo, das circunstâncias que o jornal noticia, para poder ter a sua vida abençoada, para ter a sua prosperidade. Quando você ora, você se coloca na presença de Deus e lembra que lá no céu, onde Ele está sentado no mais alto e sublime trono, lá não tem crise. Lá o coronavírus não chega, lá o desemprego não chega, a crise financeira não chega. E quando você ora, você lembra que existe um Deus que está no controle e no comando de todas as coisas. E agora, lembrando disso, você pode finalmente então deixar de lado o pessimismo
deixar de lado a aflição, a angústia, a preocupação, o medo, a ansiedade e substituir isso pela esperança que vem do céu, pela paz que excede todo o entendimento, pela confiança em Deus de que Ele pode fazer todas as coisas. Outro ponto positivo também sobre a oração é que para poder orar e para poder falar com Deus, você não precisa ser um crente super espiritual, porque Deus ama a todos. Deus não olha se você é cristão ou não para poder ouvir a sua oração. A Bíblia relata vários exemplos, principalmente no Novo Testamento, de pessoas que alcançaram milagres de Jesus Cristo, que não eram seguidoras dele, pessoas que nem eram da própria nação de Jesus, que não eram da nação do povo de Israel. Inclusive, alguns exemplos de fé que Jesus elogiou eram de pessoas que não eram israelitas. Isso para me lembrar a mim e a você que, se você ouvinte ainda não é um cristão, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, a sua oração também será ouvida no céu se você clamar a Ele. Porque a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus estão atentos à oração que nós fazemos, que os olhos do Senhor estão atentos aqui na terra. E Deus se importa com você, Deus está realmente preocupado e disposto a nos ajudar. Agora, por que então orarmos? Porque Ele precisa que você coloque a sua fé em ação. Eu vi uma frase interessante numa mensagem também que estava ouvindo sobre isso, que Deus não responde às necessidades, Deus responde à fé. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você que está aí acompanhando esse culto agora precisa. Mas por que então você precisa orar? Porque você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa abrir o seu coração e confessar para Jesus, confessar para o nosso Deus, que você precisa da ajuda dEle. E não tem vergonha nenhuma nisso. Não tem problema algum em você reconhecer que você precisa de Jesus. Comparando com os nossos pais terrenos, o orgulho do pai terreno é saber que o seu filho é independente e que não precisa dele para poder seguir com a sua vida. Que ele consegue ter a sua própria vida, a sua própria família, de maneira independente, de maneira sadia e segura. Mas no caso de Deus é o contrário. No caso de Deus, nós temos que assumir que somos completamente dependentes dele. Não é opcional a nossa vida com Jesus, é essencial. Uma vez Jesus disse para os seus discípulos que eles não poderiam fazer nada sem Ele, que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, e é através da oração que nós conseguimos nos manter ligados com Ele, alimentando as nossas almas e fortalecendo as nossas vidas, para podermos seguirmos em frente nos momentos difíceis que nós estamos enfrentando. A oração, em momentos difíceis como nós estamos enfrentando, ela tem um poder, e não a oração em si, porque se você ligar para um médico e pedir a ele uma receita, não vai ser a sua ligação que teve poder, que fez você ficar curado. Foi a ação do médico te direcionando a tomar o remédio que vai fazer você ficar curado. E é assim com Deus. Não é a oração que tem poder, é o Deus que responde à oração que tem poder. E quando você ora, Deus atende. E mesmo que a resposta não venha de imediato, o que nós temos de imediato, com certeza, baseados na palavra de Deus, é a graça dele sobre a sua vida, sobre o seu coração. A graça que vem sobre a sua vida, independente de quem é você, independente da sua idade, da sua situação, do seu problema, daquilo que está te afligindo, a graça do nosso Senhor Jesus tem o poder de trazer paz para o seu coração, de trazer calma para o mar que está agitado na sua vida. O nosso Deus tem poder para isso. A Bíblia tem inúmeras situações de pessoas que passaram por crises e que encontraram em Deus, através da oração, a resposta para os seus problemas. Nós temos, por exemplo, no Velho Testamento, a história de Daniel, que era declaradamente um homem de oração, que orava nada menos que 3 vezes ao dia, mesmo tendo um cargo importantíssimo no governo da época. Ele priorizava a oração. A oração não era quando dava para Daniel. A oração era a prioridade. Por quê? Porque Deus era a prioridade para Daniel.
E aí, numa certa feita, como nós conhecemos bem a história, armaram uma situação para ele, para que ele pudesse então ser morto. E ele então ficou numa emboscada. E o que ele foi fazer? Foi orar, como ele costumeiramente fazia. E qual foi então o final da história? Deus permitiu que ele fosse jogado na cova, que ele fosse lançado lá na cova dos leões. Mas o que aconteceu? Os leões não tocaram em Daniel. Por quê? Porque Deus havia ouvido a oração dele. Ele teve que passar pela dificuldade, ele teve que descer até aquela cova, teve que correr o risco, mas ele confiava em Deus, ele tinha um depósito de oração com Deus e Deus o livrou. O mesmo Deus que ouvia a oração de Daniel, dando a ele o livramento que ele precisou naquele momento de dificuldade, é o Deus também que ouve a sua oração e que te dá o livramento no momento da sua dificuldade. A Bíblia diz que o povo de Israel durante 40 anos ficou no deserto, e durante todo esse período o Senhor mandou o maná do céu, que era algo inexplicável, que a ciência, que a natureza não tinha como explicar, mas Deus estava mandando a provisão. E no momento que Israel atravessou o rio Jordão e entrou na terra prometida, e lá ele podia então desfrutar dos frutos da própria terra, Deus então cessou o maná. Por que isso? Porque Deus cuida dos seus filhos, porque Deus ouve a oração daquele que clama no dia da angústia, e Ele entra com a provisão. Se você estiver no deserto, sem ter de onde tirar fundos, de onde tirar provisão, ore a Deus, creia em Deus, que Ele seguramente entrará com a provisão na sua vida. Um outro exemplo que nós encontramos também, dentre muitos exemplos que a Bíblia nos relata, mas um exemplo muito importante e muito bonito que nós temos sobre o poder da oração, está lá no livro de Atos, no capítulo 12. Nesse episódio, a Bíblia relata que Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso, e nessa sua prisão ele corria um sério risco de vida. E a igreja, naquele começo da igreja primitiva, estava passando um momento de perseguição, era um momento de crise, não só para Pedro, que estava correndo um sério risco de vida, mas também para os outros cristãos, que também não podiam se reunir no templo, assim como nós hoje, mas eles estavam reunidos em casa. E o que eles estavam fazendo em casa, enquanto Pedro estava na cadeia? Eles estavam orando. Sim, você está na sua casa, talvez sem poder vir para a igreja, e você pode pensar, poxa, mas que saudades que dá da igreja. Lá na igreja é tão bom, lá nós sentimos a presença de Deus, lá o Espírito Santo se manifesta, lá nós nos alegramos, renovamos as nossas forças. Sim, a igreja tem algo especial nela, e não no templo que é bonito, mas no propósito de existência do templo. Mas eu quero te lembrar que Deus não age só na igreja, que Deus não precisa da igreja, do templo em si, para poder agir. Jesus Cristo uma vez disse, falando sobre a oração, que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e aí sim falarmos com Deus em secreto, porque o Deus que te ouve em secreto te ouviria e te recompensaria. O que importa para Deus é a disposição do seu coração, e não onde você está. O Espírito Santo pode visitar você onde você estiver agora, no seu quarto, no seu sofá, no seu trabalho, no carro, onde for. Ele pode te visitar, Ele pode te encher, Ele pode renovar as suas forças, Ele pode te dar um ânimo novo, um fôlego novo. Ele pode dar uma visão nova para poder enfrentar essas dificuldades. Ele pode te dar uma ideia nova, uma estratégia nova, para que você possa superar os obstáculos que você está enfrentando agora. No caso de Pedro, eles não podiam fazer mais nada a não se orar, clamar a Deus, como a Bíblia relata no livro de Atos, capítulo 12, depois você pode ler em casa aí. A Bíblia fala que eles estavam orando fervorosamente por Pedro, para que Deus poupasse a vida dele. E aí algo que supera qualquer explicação humana aconteceu. O Senhor enviou um anjo até a cadeia. O anjo quebrou as correntes que prendiam Pedro. Pedro, além de estar preso, estava rodeado de guardas que Herodes havia mandado para poder mantê-lo preso, como se ele fosse um bandido. E Deus, de uma forma milagrosa,
fez com que nenhum guarda percebesse a saída de Pedro, abriu os portões da prisão, e então Pedro voltou e foi rever os seus irmãos, onde eles estavam reunidos naquela casa. E aí, naquela forma milagrosa, aconteceu o que ninguém mais imaginava. Foi tão grande o milagre, quando as pessoas ouviram Pedro chegando em casa, a primeira pessoa nem sequer acreditou que fosse ele mesmo, porque eles sabiam que era algo impossível. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual é o impossível que você está enfrentando nesse momento na sua vida. O que eu sei é que o impossível que Pedro estava enfrentando naquele momento, naquele episódio, Deus entrou com providência e quebrou as cadeias e abriu as portas da prisão, e ouviu a oração daquele povo que estava em casa orando. Aleluia. Dobre os seus joelhos, continue firme orando, não desista de orar. Pode parecer que é impossível, pode parecer que não tem uma saída, pode não ter que nada que ninguém mais possa fazer por você. Lembre-se que há um Deus no céu que tem poder para fazer o impossível. E o mesmo Deus que ouviu a oração daquele povo, da igreja que estava reunida naquela casa orando, é o Deus que há de ouvir e há de responder a sua oração. E você verá o impossível acontecer, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus te assegura disso, que se você pedir qualquer coisa em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, se for para a glória dele, se for o plano dele, ele ouvirá e responderá, e você glorificará o nome do Senhor. Talvez o sonho impossível seja dentro mesmo de você. Talvez seja ter que vencer um pecado, vencer uma tentação, vencer a aflição, a ansiedade que tentam tão de perto nos afligir. Deus tem poder para fazer o sol parar, para abrir o mar, aleluia. E Ele também tem poder para entrar dentro do seu coração, dentro da sua alma, e tirar essa aflição que aflige o seu coração. O nosso Deus tem poder de fazer o que ninguém mais faz. Ele tem poder de tocar onde ninguém mais toca. Ele tem poder de fazer o que ninguém mais pode fazer. Eu te convido agora a fazermos uma oração. E antes de orar, eu também te convido, se você não tem orado com uma frequência que você sabe que precisa orar, faça um voto com Deus, peça a Ele que te ajude. A oração não pode ser de vez em quando, a oração tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Assim como você toma os seus banhos todos os dias, como você escova os dentes todo dia, como você se alimenta todo dia, você precisa orar também. A oração é para a nossa alma aquilo que o alimento é para o nosso corpo. Nós precisamos orar para alimentar as nossas almas e manter as nossas almas fortalecidas. Peça a Deus que te ajude, peça a Deus que te dê força para que você possa priorizar o reino de Deus. E aquele versículo que Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você pode mostrar isso para Deus colocando a oração como uma prioridade na sua vida, e não como um encaixe. Quando se der tempo, deixe o celular de lado, deixe a TV de lado e dedique um tempo para Deus. Aí você verá a diferença. Aí você verá o quanto pode ser tremendo ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui agora reunidos nesse culto. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que nós temos de te louvar, de te adorar, pela honra que nós temos, ó Pai, de podermos falar contigo, de te conhecer, meu Deus. Eu te peço a sua bênção sobre cada irmão, irmã, cada ouvinte que está agora conosco nesse momento. Eu não sei, meu Deus, a necessidade de cada um que está assistindo agora. Xarabacébia. Eu só sei, meu Deus, em quem eu tenho crido. Eu só sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer pedimos ou pensamos. Deus, nós podemos entregar a Ti todas as nossas lutas, as aflições, toda a
nossa ansiedade, como Pedro disse depois na sua carta, com a certeza, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Pai, eu te peço, ajuda esse ouvinte, meu Deus, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nesse momento de angústia, de aflição, de preocupação, que nós possamos, ó Pai, desfrutar da paz que vem do alto, aleluia, da paz que excede todo entendimento. Deus, que nós possamos ter nossos corações guardados em Ti, livres das preocupações que o mundo quer nos trazer, mas confiando, meu Deus, e descansando nos Teus braços, confiando e descansando em Ti, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, o impossível que cada um que está ouvindo essa mensagem precisa. E o Deus que abriu as portas daquela prisão, que tirou Pedro ileso de lá, meu Deus, renovando os seus dias, trazendo um fôlego novo de vida a ele, meu Deus, capacitando ele, fortalecendo a igreja. É o mesmo Deus que tem poder para fazer o impossível na vida de cada um que está acompanhando esta mensagem, que está apresentando diante de Ti, talvez na sua própria casa, no seu quarto, no seu sofá, o seu impossível, a sua necessidade. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, Pai. Te louvamos, ó Deus,